Olá, mais uma vez é um grande prazer estar aqui para fazer mais um comentário acerca do Evangelho de Jesus, para mais um estudo, mais uma reflexão dos seus ensinamentos. E antes de iniciarmos o nosso comentário, vamos por um breve tempo elevar o nosso pensamento ao alto, buscando assim uma interiorização, acalmando o nosso coração e o nosso espírito, pedindo a Jesus que esteja conosco nestes momentos, que nos auxilie, seja acalmando e trazendo paz à nossa alma, seja dilatando o nosso entendimento para que possamos compreender os seus ensinamentos, que a sua presença amorosa nos encha de amor, carinho, paz e serenidade. Se conosco, Mestre, durante todo este Evangelho. Graças a Deus. O nosso comentário de hoje está no Evangelho segundo o Espiritismo, é o capítulo 17, o item é o 5 e 6 e é sobre a parábola do semeador. Nesta parábola que Jesus contou um dia, ele fala o seguinte, que aquele que semeia saiu a semear. E algumas sementes, enquanto ele semeava, caíram pela estrada e os pássaros vieram e as comeram. Algumas outras sementes caíram no pedregulho. Como a terra era fina, era pouca, as raízes não se aprofundaram e quando o sol veio, as queimou. Outras caíram sobre o espinheiro. E quando esse espinheiro cresceu, ele as sufocou. E as últimas caíram em terra boa, dando 100 por um, outras 70 por um e outras 30 por um. E depois ele traz, na sequência do capítulo, o que isso significa. Então ele fala que a semente são as palavras de Deus, os ensinamentos, que quando caíram ao longo do caminho, são aquelas pessoas que ouvem a palavra, mas não as compreendem. Então, elas não ficam, elas vão embora. Outros são semelhantes ao pedregulho. Eles recebem a palavra, eles até se entusiasmam com a palavra, mas ela não se aprofunda, ela não cria raízes profundas. E aí, qualquer vendaval, qualquer sol quente, as arranca, as queima. Outros são semelhantes àqueles daquelas sementes que caíram no espinheiro. O que ele quer dizer com isso? A palavra vem, ela toca, mas as tentações do mundo, a vida material, o cotidiano, vêm e as sufocam, não as deixam crescer. E outros recebem a palavra e são como um terreno fértil. Neles a palavra produz segundo cada um. Para uns a semente dá 100 por um, para outros a semente dá 70 por um e outros 30 por um, mostrando que mesmo em solo fértil, a produtividade ela se diferencia de conformidade com o entendimento e a evolução de cada um de nós. O Steven Pressfield é um escritor americano que escreveu o livro A Arte da Guerra. Ele fala nesse livro que o que nos faz, que o que nos gera sofrimento é a vida não vivida. O que ele quer dizer com isso? Segundo o autor, todos nós, ao nascermos, temos um propósito de vida, um propósito existencial. A gente veio ao mundo dar um recado, trabalhar alguma coisa. Quando a gente foge desse propósito, quando nós não conseguimos trabalhar este propósito, isso gera em nós grande sofrimento, grande dor, um grande vazio, que às vezes a gente não sabe nem explicar o porquê. E segundo o autor, é baseado nesse não cumprimento do nosso propósito de vida. Mas como saber? Como saber qual é esse propósito de vida? Se autoanalisando.
se autoconhecendo. Primeira coisa, vamos basear na parábola que nós acabamos de ouvir, de contar, a parábola do semeador. Se eu tivesse que me autoanalisar de acordo com este texto, como que eu faria? Primeiro eu preciso identificar que tipo de solo eu sou. Será que eu sou aquele solo da estrada em que a palavra eu até ouço, porque tem aquele que nem ouve a palavra, que está num outro grau, né, de evolução. Mas vamos supor, aquele que ouve a palavra. E o que é essa palavra? Essa palavra são os ensinamentos que nós temos. O Cristo é uma das pessoas, talvez eu diria a mais importante de todas essas pessoas que veio ao mundo trazer essas palavras. Elas existem em todas as culturas, em todos os meios. Deus sempre mandou estes ensinamentos, sempre nos mandou modos de como nos trabalhar e nos conduzir. Desde os sábios mais antigos, né? A gente tem livros chineses de 5.000 anos, eles já vêm aos poucos trabalhando essas questões. A questão do autoconhecimento, a questão do se aperceber, do dilatar da consciência, do crescimento e despertar dessa consciência. Em todos os lugares. Hoje nós estamos trabalhando aqui num compilamento. Jesus fez, ele colocou tudo no seu evangelho. Tudo que ele trouxe compila tudo que tem no mundo. Se a gente olhar ao redor de todos esses ensinamentos do mundo, eles são muito parecidos. Cada um fala com aquele povo, com aquela local, com aquele entendimento daquele povo. Mas no final, todos são os mesmos ensinamentos. Jesus, quando ele veio há 2.000 anos, ele também trouxe de conformidade com o nosso grau de entendimento. Para quê? Para que facilitasse, tanto é que ele falava muito em parábolas, como forma de fazer com que as pessoas, através dessas histórias, conseguissem entender o que era realmente importante. E o que é realmente importante? É a nossa modificação, é a nossa transformação. Mas a gente só consegue isso quando a gente consegue abarcar o todo de uma maneira mais ampla. Afinal de contas, na pequenez do nosso mundo, é muito difícil de nós conseguirmos abarcar tudo isso. Então, o que a gente faz? Então, a gente precisa primeiro se autoanalisar. Saber em que estágio eu estou. Eu só consigo dar um passo se eu sei em que parte do caminho eu estou, em que parte da estrada eu estou. Aí eu sei qual o próximo passo, qual a direção a seguir, o que buscar, o que fazer, para encontrar esse propósito de existência, para encontrar o que eu vim fazer aqui, esse meio, né, de entender o que nós estamos aqui. A gente não veio aqui a passeio, isso é claro, a gente não está aqui só se divertindo, não. Todos nós temos o nosso propósito existencial e é essa a nossa grande busca. É isso que vai fazer a grande diferença quando deixarmos o corpo físico, quando deixarmos este planeta, esta vida material. E ter esse entendimento, o que eu quero mudar, de que forma eu quero mudar, aonde, a gente precisa se aperceber. E essa percepção ela é extremamente difícil. Nós nos sabotamos quando fazemos essa autoanálise. Por quê? Porque nós nos julgamos com o ego. E o ego sempre acha que nós somos mais do que realmente nós somos. Nunca a gente deveria se autoanalisar dessa forma. É por isso que é importante ter algo para se servir de guia, algo para trabalhar essa questão em nós. Então, os ensinamentos de Jesus são este guia. Esta forma que a gente encontra de quê? De buscar esse entendimento acerca de nós mesmos. O prazer, o grande prazer, a grande vitória da vida é quando a gente faz o que aqui veio fazer. E cada um de nós, nesse ponto, escolheu algo para trabalhar, algo para se modificar. Nesse livro é bem engraçado que ele fala que a gente procrastina, que a gente enrola, que a gente resiste a essa modificação. E ele fala que a importância do nosso trabalho
ela é proporcional à nossa resistência. Quanto mais eu resisto a fazer uma mudança, a seguir um propósito, a cumprir um trabalho, um destino, vamos dizer assim, algo que eu tenho que fazer, quanto mais importante, maior será a resistência. Ela é proporcional. Nós resistimos porque aquilo é importante. É como se a gente lutasse contra nós mesmos. Por isso que é tão difícil fazer essas modificações. E mesmo quando a gente tem um entendimento, quando a gente consegue absorver toda a palavra, quando a gente consegue absorver os ensinamentos de Jesus, que não é uma coisa fácil, ela é extremamente difícil, ela esbarra sempre no nosso orgulho, na nossa vaidade, no nosso egoísmo. Quando eu consigo fazer esse entendimento, a minha produtividade, segundo a lição, ainda é pequena. Nem sempre, mesmo entendendo, eu consigo. São pouquíssimos aqueles que compreendem as verdades divinas, as leis universais, e conseguem produzir 100% disso. Mas não importa se eu vou produzir 1%, 10, 20, 30, 100, não importa. Cada um de nós tem ali o seu legado, cada um de nós tem ali o seu propósito. Eu preciso fazer dentro do meu grau de evolução, dentro do meu grau de entendimento, o meu melhor. É sempre assim, é o meu melhor. Quem faz o seu melhor sempre tem a chance de acertar muito. Porque ninguém espera de nós algo acima da média, algo acima daquilo que eu já tenho a capacidade de conseguir trabalhar. Não, ninguém espera isso. O que se espera de nós é que a gente desenvolva até aquele ponto em que a gente consegue. Isso é tão interessante, né, que no Evangelho de Jesus, quando pergunta para ele qual é a maior lei, ele fala que é amar a Deus sobre todas as coisas. Aí ele põe uma vírgula e completa: segundo o seu entendimento. A gente só consegue fazer algo melhor, maior e extraordinário de conformidade com o nosso grau de entendimento. Se eu não consigo entender, não adianta, eu não vou conseguir trabalhar. E outra coisa que é muito interessante, porque o propósito da nossa vida é sempre a nossa modificação, é sempre trabalhar o nosso íntimo, sempre melhorar o nosso ser. Este é o nosso propósito de existência. Mas para que a gente consiga isto, a vida cria situações. Então coloca pessoas na nossa vida para que nós possamos nos trabalhar. Coloca situações, empregos, qualquer coisa. Ela vai criando ali as situações para que a gente consiga ir se trabalhando. Se Deus deixasse só por nossa conta, só pelo nosso entendimento, talvez a gente crescesse muito pouco. Então, o que ele faz? Ele traz as provas. O que são as provas? O que é esse tal do karma? Ah, eu vim aqui cumprir meu karma. Tá. São as provas que vão nos empurrando. Na literatura hindu, tem o dharma, que é o caminho, e o karma, que é a ação, que são as provas. Todas as vezes que eu saio do caminho, a lei de ação e reação, ela cria uma prova para que eu volte para o caminho. Essa é a necessidade. Senão, nós nos desviaremos do caminho sempre, muitas vezes. Então, a lei maior, que é a lei do karma, que é a lei de ação e reação, ela existe para quê? Ela existe para que a gente sempre esteja no caminho correto. Opa, saí do caminho. Volta para o caminho, às vezes através de uma prova dolorida. A gente não gosta de passar prova, nenhuma, mas são elas, são as provas que realmente nos mantêm no caminho certo. Desviamos, temos que ressarcir com a lei. Desviamos, temos que voltar para o caminho de novo. E aí, nesse voltar, tem as provas e as situações. Para quê? Para que dentro daquele contexto eu volte de novo a trilhar o caminho certo, o caminho correto, o caminho do bem.
essa é a grande sacada da nossa existência. Todo mundo que consegue se aperceber minimamente consegue ter uma vida mais calma, mais tranquila, vive mais em paz, independente da turbulência que esteja ao redor. Independente. Se eu consigo ter essa visão mais aclarada da situação, não importa em que situação eu esteja vivendo, não importa. Porque eu vou perceber que aquela situação ela é importante para mim, eu vou conseguir analisar dentro daquele contexto o que eu preciso aprender, o que eu tenho que fazer, e compreender em relação àquilo, para quê? Para que eu possa me burilar, para que eu possa me modificar. E essa é a grande sacada. Isso aqui é ir ampliando a consciência, isso aqui é crescer, isso aqui é ter maturidade espiritual. Todo espírito que tem a sua maturidade, ele consegue enxergar além da superfície, com maior profundidade. Muitas vezes, plagiando o Steven de novo, a felicidade não é imediata. A felicidade ela é a longo prazo. Eu passo por isso hoje, eu trabalho, mesmo a contragosto em muitas das situações, por isso agora. Para quê? Para que eu possa colher os frutos lá na frente. E às vezes é bem lá na frente. Só que nós somos imediatistas e é bem difícil, muitas vezes, ter essa largueza de entendimento, porque eu estou preso a situações do meu presente, porque eu acho que eu tenho que ser feliz aqui e agora. E aí eu troco esse sinônimo de felicidade por coisas que, no final das contas, me dão um vazio tremendo. A gente sabe que a gente está fazendo a coisa certa quando, depois de cada ação, a paz reina no meu coração. Se eu estou inquieto, se eu estou com um vazio interior, a grande pergunta é: o que eu estou deixando de fazer que está gerando em mim esse tipo de situação? Todas as vezes que nós conseguirmos fazer ou cumprir aquilo que nós viemos aqui, o nosso propósito, pode ter certeza absoluta, a paz há de reinar dentro do nosso coração. É isso, o recado de hoje é esse, é uma reflexão, são algumas colocações só para nós refletirmos acerca do nosso destino, do nosso todo, né? Como fazer. Então é isso. E antes de nós encerrarmos, gostaríamos, né, que uníssemos o nosso pensamento. Jesus dizia: 2 ou mais em oração, com eles eu estarei. O que ele quer dizer? Que quando a gente une o nosso pensamento, quando nós unimos a nossa mente num só propósito, né, buscando uma só direção, ela ganha uma força imensurável. Então, assim, vamos unir para a gente pedir pelo nosso planeta Terra. A gente sabe que nós estamos passando por algumas dificuldades, é só o início, né, das mudanças. Toda mudança, toda plantação boa, primeiro tem que se preparar o terreno, primeiro tem que se revolver a terra. E a gente sabe que a gente está neste momento do revolver da terra. Então vamos unir o nosso pensamento e fazer uma vibração de amor que envolva todo o nosso planeta Terra, toda a humanidade. Que cada ser deste planeta, cada ser vivo deste planeta, possa receber um quinhãozinho dessa vibração, fortalecendo, ampliando a compreensão e o entendimento acerca de tudo que nos acontece. Que Jesus possa abençoar o nosso planeta Terra. E vamos agradecendo de novo essa oportunidade de estarmos aqui, a reflexão que estamos fazendo, e que nós não sejamos aquela terrinha, né, que tem pouca raiz, que não se aprofunda. Vamos fazer essa plantação numa terra mais fértil, para que ela produza, nem que seja 1 por 1, não importa, 2 por 1, não importa. Que sejamos uma boa terra, que nós possamos dar sempre bons frutos. Que Jesus possa abençoar a todos nós. Que assim seja, uma graça de Deus.